Eu louvo a Deus pela vida da pastora de vocês. O Senhor nos encontrou, né? Fez o nosso encontro num momento muito propício, no momento em que nós duas estávamos buscando a mesma coisa, né? Nós duas tínhamos o mesmo propósito. Então, o Senhor, contar só um pouquinho, brevemente, né? Quem eu sou. Me chamo Viviane, eu sou seminarista, sou do Rio de Janeiro, sou da Igreja Lagoinha, da Zona Sul. E o Senhor tem me gerado filhas, né, especiais, o Senhor tem me dado mulheres para cuidar. Eu recebi uma palavra de Deus em 2019, quando a minha vida estava em cacos, quando a minha vida não podia ser nada, quando eu me divorciei, quando minha mãe morreu, e ali o Senhor declarou sobre a minha vida que eu seria uma influenciadora de mulheres. Eu falei, Senhor, eu não estou conseguindo influenciar nem a minha vida, o Senhor está entendendo, está tudo errado, a palavra é para mim. E eu recebi ali aquela palavra do Senhor, eu criei, e segui, né? Segui minha vida me posicionando. E em 2022 nasce o Chamadas para Governar, que hoje tem 155 mulheres dentro desse grupo do WhatsApp. E tudo começou com devocional, com a minha vida devocional. Eu comecei a fazer devocional diário, comecei a buscar a Deus na intimidade. E o Senhor começou a me conectar com mulheres. Eu fui numa reunião de negócios, achando que não ia falar nada de Deus. E aí eu pude falar do meu testemunho. E ali 5 mulheres me pediram para criar esse grupo. Então o grupo nasceu com 5 mulheres. E eu comecei a me disponibilizar, a ensinar aquilo que eu sabia, né? E ali o Senhor foi me conectando com mais. No dia seguinte já tinha 10, no outro dia já tinha 13. E assim foi crescendo. E o Senhor falou para mim, filha, há um governo que eu quero entregar na mão das minhas filhas. E eu quero que você ensine a elas, onde você vá, onde você fale da minha palavra. Você estabeleça um governo, estabeleça um território ali naquele lugar. E nós fomos chamadas para esse governo, amém, mulheres? Vocês são mulheres amadas do Pai, vocês são mulheres queridas, as meninas dos olhos do Pai, que o Senhor chamou para um governo pleno, um governo a qual Ele é o Rei. E vocês têm todo o direcionamento que vem da parte dele. E hoje a pastora Flaviane me convidou para estar aqui. E o tema é muito propício, né? Porque, na verdade, quando ela me deu o direcionamento da palavra, eu falei, Senhor, o que você quer que eu fale? Eu vou orar, né, para saber o que o Senhor quer que eu pregue a essas mulheres, o que o Senhor quer que eu leve a essas mulheres. E eu sou líder, né, de uma célula, eu estava preparando a palavra do dia da célula. E aí, quando eu estava preparando a palavra, quando eu terminei, o Senhor falou assim, filha, lembra de Moisés? Moisés foi um libertador, mas Josué é o que você vai pregar? Ele foi um conquistador. E eu vou te levar lá para lembrar essas mulheres que elas são conquistadoras. Que a partir delas elas vão conquistar territórios. Elas vão estabelecer governos através da conquista de territórios. Porque foi isso que Josué fez, né? Ele aproveitou, ele viveu intensamente o ministério de Moisés e ele foi direcionado para essa conquista. Na verdade, quem entrou foi Josué e Caleb. Né? Então o Senhor está separando a gente aqui nessa noite. Não é um sábado comum, não é um dia comum, não é aquilo que você pensou que saiu da sua casa para receber uma palavra de Deus. Não, o Senhor me falava, há um novo tempo de conquista sobre essa casa, amém? Então o Senhor me dava essa palavra, eu queria, por favor, que vocês projetassem a palavra. A palavra está em Josué, no capítulo 1, que a gente vai ler do 1 ao 9. Vou orar primeiro, para a gente estar falando, declarando a palavra. Senhor, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Pai, declarando a Tua palavra, Senhor. Senhor, com o coração voltado para Ti, Deus, sabendo quem nos chamou, Senhor. Porque é pela Tua graça, Pai. Se não fosse pela Tua graça, nós não estaríamos aqui. Deus, que não seja a minha boca, que não seja os meus olhos, que não seja os meus ouvidos, mas que seja o Teu a declarar a Tua santa palavra. Deus, a Tua palavra é aquela que penetra, Senhor, aquela que penetra a alma e espírito, ela divide, Senhor. Ela não consegue, Senhor, permanecer da mesma maneira que começou. A Tua palavra é que tem o poder. E eu te peço, Deus, toma esse lugar, a palavra é Tua, a honra é Tua, a glória é Tua, o poder e a autoridade é Tua, para todos sempre. Amém. Amém. E aí a nossa palavra está lá em Josué. O tema que o Senhor me deu é tempo de conquistar. Há um tempo de conquista sobre a nossa vida, não só sobre a sua vida, mas sobre a minha vida. Essa palavra me botou primeiro. Então o Senhor me falava sobre isso. Há um tempo de conquista sobre a vida de vocês.
E eu queria trazer aqui um direcionamento, um estudo. Eu queria verdadeiramente trazer aquilo que o Senhor me deu para vocês, para esse tempo. Aquilo que Ele sabe que você precisa. Porque às vezes eu acho que você sabe o que é ser forte e corajosa. Mas só o Senhor vai dizer para mim e para você o que Ele é. O que é isso, ser forte e corajoso, né? É um tema muito... A gente acha que é por causa da gente. A gente acha que é a nossa força, que é a nossa coragem, quando não é. Então, o texto vai dizer o seguinte. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os seus pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés me ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? E o Senhor falava comigo a respeito de Josué, mas antes ele falava de Moisés, né? Então, o que eu queria falar um pouco com vocês é sobre isso. Em que contexto histórico a gente está aqui? Onde foi que Josué foi colocado? Onde foi que começou o chamado de Josué? Né? A gente não pode falar de Josué sem antes falar de Moisés. Moisés foi um grande libertador. O Senhor me falava que hoje seria uma noite de quebra de cadeias. Seria uma noite de libertação, porque não tem como conquistar algo se você não se libertar. Talvez da sua mentalidade, talvez das tuas coisas que você acha que te limita. Porque o Senhor falava, existem coisas que estão só aparecendo para elas e que elas estão achando que é um limite, mas não é isso. Eu ordenei, eu dei ordem, a força e a coragem. Então há um ordenamento da parte de Deus, há uma liberdade que o Senhor quer dar para vocês, para que vocês alcancem a conquista. Amém? Então, a gente sabe, né, que Moisés foi esse grande libertador, ele guiou o povo durante o propósito, né, durante aquilo que o Senhor designou, mas nem sempre foi assim. Né? Moisés foi aquele menino que todo mundo conhece, da mãe, né, Joquebede, aquela mulher que foi pro rio entregar aquela promessa que o Senhor, né, deu para ela. Então, o primeiro momento que Moisés começa a experimentar na vida é um decreto de morte. E o Senhor me falava, sabe, filha, todo libertador, ele nasce com um decreto de morte sobre a cabeça dele. Então, você precisa declarar e lembrar a elas que o meu decreto é de vida, mas ainda que o decreto que Satanás queira liberar sobre a vida dela seja de morte, seja de falta de desânimo, de alegria, a minha alegria basta para essas mulheres. Fala para elas que eu sou aquele que dou a vida, aquele que guarda no cesto, aquele que leva para viver o propósito dentro do Egito. Sabe quando você está vivendo lá dentro do Egito, você não fala, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei nem por que eu estou aqui. Por que eu estou nessa família? Quantas de nós já viveu o desprezo, né, o descaso dentro da nossa casa? E a gente fica, gente, mas por que eu tenho um pai e uma mãe tão rude? Né? E o Senhor me lembrava, lembra para elas que aquilo que elas estão vivendo hoje vai servir para guiar pessoas. Vocês serão mulheres que guiarão outras mulheres. Amém? Olha para sua amiga, olha para essa mulher que está do seu lado e lembra, você é uma mulher que vai guiar outras mulheres. Você nasceu para conquistar. Você nasceu para libertar. Você
você que acha que não consegue, você que acha que não tem uma palavra de ânimo e que acha que o teu problema é muito grande, o Senhor me disse, lembra elas que o meu propósito vai servir para atrair pessoas. Vai ser uma atração, porque sabe por quê? A filha do faraó, ela foi atraída até o rio. Ela não chegou lá à toa. Foi o propósito do Senhor que a levou até aquele rio. Ela foi ali achando que estava indo buscar água. Só que o Senhor atraiu aquela mulher para ali. Porque o decreto que estava sobre a vida de Moisés era antes daquilo, da fundação do mundo. Então o Senhor prepara mulheres para ser atraídas até você. Não se preocupe. Você não precisa achar que você vai ser forte e corajoso o tempo todo. O Senhor vai te atrair a mulheres que vão te capacitar, que vão liberar a unção sobre a tua vida, que vão honrar a unção que você carrega. Porque nós vivemos um princípio de honra. O princípio de honra é aquele princípio que você honra o teu líder. Né? E que você vive aquilo na pele. A unção que você respeita é a unção que você carrega. É a unção que você vai experimentar. Amém? Então o Senhor me falava sobre isso. Não se preocupe com o decreto, porque maior do que o decreto de Faraó é aquele que eu liberei antes da fundação do mundo. Vocês foram escolhidas, amadas do Pai, antes do decreto da fundação do mundo, amém? Então, o que o Senhor me falava era a respeito de um encontro. E ele falava, filha, o meu propósito vai encontrar elas, onde quer que elas passem. Não adianta fugir dos meus olhos. Ninguém foge dos olhos do Senhor. O Senhor falava, tem gente se escondendo. Tem gente atrás das malhadas. Tem gente que eu já capacitei. Tem gente que eu já chamei para estar de frente, para estar segurando a mão. Mas está se achando incapaz. Está achando que não pode. Mas o Senhor te diz hoje aqui, amadas do Pai. Ele te capacitou. Ele coloca um fogo ardendo no teu coração. E o propósito que Ele depositou em você vai poder esconder na baixôrica. Não adianta se esconder dos olhos do Pai. Ele te acha nessa noite. Aleluia. Aleluia. Então Moisés foi aquele homem que achou que estava indo para um palácio, achou que ele ia ser um egípcio. Ele achou que ele estava sendo criado por egípcios e assim ele teria toda a vida dele. Não. O Senhor estava lá forjando o caráter dele. O Senhor estava lá gerando o propósito. Sabe por quê, mulher? Porque propósito ele deve ser gerado. E a dor de gerar um propósito é sobre tudo que Moisés vai viver agora no deserto. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que ele foi um grande libertador. Ele abriu o mar, ele pegou o cajado. Ele fez tudo conforme o Senhor ordenou. Mas o Senhor me falava, filha, há um tempo de gerar o meu propósito. E o tempo é de dor. O tempo é de silêncio. O tempo é de se calar. O tempo é de não falar para ninguém. Às vezes você quer falar pro seu marido. Não, nem o seu marido. Há coisas que o Senhor fala no teu íntimo porque às vezes você não vai entender. É mistério teu com o Senhor. Nós sabemos que nós somos mulheres que somos íntimas do Senhor. E aqui eu não estou pregando para vocês que vocês devem não falar as coisas para os seus maridos, mas vocês estão entendendo, amém? O mistério que o Senhor tem em cada uma de nós. Porque muitas das vezes o Senhor nos usa para eles e a gente tem que ter sabedoria. A gente tem que falar de maneira que não seja direta, né? Então o Senhor falava, filha, tem que saber gerar. Assim como Joquebede, ela gerou no silêncio. Havia um decreto de morte. Então o Senhor falou, fala para elas que eu vou ensinar elas a gerar. Eu vou ensinar vocês a gerar. Não adianta se esconder. Não adianta achar que não está sendo vista, achar que não vão contar com você, porque ele já está contando. Aleluia! Ele já liberou dons, talentos sobre a tua vida. E é Ele que vai fazer jorrar. É Ele que vai fazer frutificar. Amém? Então, em determinado momento da caminhada de Moisés, nós sabemos que ele foi para o deserto, ele foi criado ali, né, com o egípcio, né, com o faraó, mas ele não era dali, né? E aquele propósito que ele carregava dentro dele é a nossa essência. É aquilo que a gente pode estar em qualquer ambiente, uma vez filha para sempre filha. Você chega em qualquer lugar, filha amada do Pai, não adianta, vai para a balada, vai para o barzinho, vai para o churrasco, não adianta, o Senhor te acha. O Senhor te acha como Ele me achou quando eu achei que estava tudo perdido. Pareceu, agora acabou. Ele, não, está só começando. Agora é só o começo do chamado. E é assim que o Senhor estava me falando, filha, existem mulheres
que eu vou chamar em determinado momento da caminhada, que elas vão pensar que é o fim. E o Senhor falava, eu só estou treinando elas no palácio. Eu só estou colocando elas naquele palácio para que elas saibam como funciona um palácio. Eu só quero que elas saibam como que acontece com o rei. Porque como eu falei para vocês, a honra você tem que aprender. Então eles aprenderam dentro do lado do Egito e Moisés foi colocado lá dentro e aprendeu tudo, né, com aquela família. E em determinado momento ele mata, né, um egípcio, porque ele viu o egípcio maltratando um hebreu. E então quando acontece isso ele foge. Alguém ficou sabendo, né, que isso aconteceu e ele foge. E ele vai para o deserto. E aí é que ele acha que a vida dele acabou. Quando a gente entra no deserto, quando você cantou aquela música aqui, o deserto, adorar é o que sustenta a minha fé. E ali Moisés achou que estava perdendo, né? Moisés caminhou, só que ali o propósito encontrou Moisés. Foi ali que a sarça que não consumiu encontrou com Moisés. Foi ali que ele falou, filho, eu estou aqui. Eu sou um fogo que não pode ser consumido. E eu quero colocar isso dentro de você. Foi ali o primeiro encontro que Moisés teve. E a partir dali aquele chamado começou a perseguir Moisés. O chamado ele nos persegue. Não adianta correr porque o Senhor voltou nisso. Tem gente correndo. O Senhor continua falando. O chamado nos persegue. Não adianta fugir. E então Moisés foi, né? E ele foi, encontrou com Jetro e se casou, né, com a sua mulher. E ali começou o chamado dele, mal ele sabia, né, que estava começando aquela situação toda para a vida dele. Mas na verdade, da verdade, o que o Senhor estava me falando a respeito dessa parte era que em determinada caminhada de Moisés, ele foi chamado para um propósito muito grande. Quando o Senhor falou com ele achou que ele não tinha capacidade, né? Ele falou que ele era um homem gago, né, que não podia falar, então levantaram Arão, né, para ajudar ele na caminhada. Pessoas vão ser levantadas do teu lado. Não fica com medo, não fica achando que você não pode, que você não tem eloquência. Eu não sei falar, eu não sei ler a Bíblia, eu não tenho muito vocabulário. Não fica preocupada com isso. O Senhor vai levantar pessoas, amém? Para levantar a tua mão. Quando ele levantar o cajado, Arão vai estar lá do teu lado, levantando a mão para você, amém? Aleluia. Então o Senhor falava sobre isso, mas existe um momento muito oportuno em que Moisés já é, né, aquela pessoa que está levando o povo diante do deserto. Ele já passou por diversas experiências e num momento muito específico ali, Moisés ele erra. Ele obedeceu em um determinado momento por causa da multidão. Por causa daquilo que falavam para ele, porque ficaram murmurando, porque o deserto era só passagem. E o povo foi ficando 40 anos e murmurando e reclamando. Então a gente aprende mais uma coisa aqui nessa introdução. Não adianta murmurar. Murmuração não é o lugar que o Senhor tem para você. Não adianta murmurar. Quanto mais tempo estiver murmurando, mais tempo vai ficar no deserto. Então o Senhor falava sobre a desobediência de Moisés, que foi aí quando Josué toma a frente. Na verdade, Josué já estava lá. Josué já era alguém que estava assim, no meio, ajudando. Josué era um homem que já estava ali disposto e disponível. E aí, quando Moisés acaba ferindo a rocha, que é uma passagem que está lá, deixa só, eu não vou pedir para colocar, para projetar tudo, para a gente se adiantar. Mas lá em Números 27, vai dizer que o Senhor ordenou que ele tocasse na rocha. Tocasse, para que saísse água. E aí, ele bateu, ele feriu, porque o povo estava reclamando. Você me trouxe para cá para morrer? Você, sabe, está me liderando para quê? Para que você está me liderando? O povo foi insubmisso. Houve insubmissão diante daquilo que o Senhor derramou sobre a vida de Moisés, né? E então, ele falava que, por causa de uma desobediência, ele já havia separado alguém lá dentro, né? Lá dentro daquele povo. Então, eu quero dizer para vocês, não faça diferente daquilo que o Senhor ordenou. Não faça nada diferente daquilo que o Senhor já falou para você. Se o Senhor falou, dá 7 voltas, dá 7 voltas. Se o Senhor falou, faça aquilo, ordem é ordem. Foi como ela falou, ordem é ordem. E a ordem que o Senhor estabelecia para essa casa é uma ordem de conquista. É uma ordem de novo tempo. Então não tenha medo de se capacitar. Se você acha que tem que se capacitar, tem que entrar no seminário, que tem que fazer um estudo. Se você acha que tem que se capacitar, não tenha medo.
Só não desobedeça a ordem do Senhor. Amém? E então, depois de desobedecer, o Senhor falou para ele que ele não entraria na terra prometida. Gente, que frustração. Você viveu uma vida de comunhão com o Senhor, de intimidade, e de repente o Senhor fala: até aqui. É até aqui. Eu vou levantar outra pessoa. Faça conforme eu lhe ordenar. E aí ele abaixou a cabeça em obediência. E ele fez. Deus fala para eles: como vocês não confiaram. Só um minuto. Me perdi aqui. Calma. Enfim, após desobedecer, Deus diz para ele que ele não entraria na terra prometida. Que frustração deve ser para mim e para você. Nadar e morrer na praia, né? Mas o Senhor falava o seguinte: a rocha é inabalável. Você não pode ferir a santidade. O Senhor falava sobre santidade. O Senhor me trazia à memória que Ele é santo. E ferir a santidade significa ferir o próprio Deus. A rocha significava Jesus. A rocha é inabalável. Então, Moisés feriu a santidade do Senhor. Não adianta obedecer 99%. 99% de obediência é 100% de desobediência. Não adianta. Tem que obedecer toda a ordem. 99% de obediência é 100% de desobediência. Olha para sua amiga e fala isso. 99% de obediência é 100% de desobediência. Desobedecer não é o nosso alvo, amém? Amém. E então, o Senhor falava sobre a comunhão, né? Me falava sobre impulsividade. Ele falava que a impulsividade que nós temos, a impulsividade que tem gerado em nós somos mulheres, né? O hormônio não converte. A gente estava até conversando sobre isso ontem. O hormônio não adianta, não converte. Não adianta você tentar fazer, não adianta. Você precisa se santificar. O que você precisa é jejuar e orar. Manter firme aquilo que o Senhor te declarou, te determinou. Os olhos no alvo. Porque não adianta. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Não adianta. E então o Senhor falava sobre isso comigo. Ah, Bibi, mas eu sou muito nervosa, eu sou assim, eu nasci assim. Esse nome de Gabriela? A gente não tem esse nome de Gabriela. Eu não nasci assim, eu não cresci assim. Eu posso mudar. E a gente pode colocar, subjugar a nossa carne, a nossa alma, sabe? Diante do Espírito Santo. E eu quero te convidar hoje para fazer isso. Para no final do nosso encontro a gente fazer uma oração de subjugar a nossa carne e a nossa alma ao Senhor, porque é dele, o Espírito é dele. Nós habitamos, nós temos a habitação do Senhor em nós. Amém? E então, Deus levanta Josué. Ele não levanta aleatoriamente, porque o Senhor não faz nada por acaso. Não tem acaso. Né? Josué já estava ali, já estava caminhando, já estava trazendo um legado de Moisés. Ele já via como Moisés trabalhava. Né? Então, isso é um exemplo para mim e para você. Olha como o seu líder trabalha. Se espelha naqueles que você quer ser. Você que ainda é jovem, você que ainda não alcançou uma faculdade, você que ainda não tem uma profissão. Se espelhe naquele que você quer ser, mas nos melhores. Naquele que o Senhor separou. Naquele que o Senhor declarou que era libertador. Porque Josué mal sabia que ele estava se empenhando como libertador. E ele seria o conquistador. Ele não sabia que ele estava olhando para o libertador quando ele seria o conquistador. E aqui o Senhor também falava sobre isso. Quem não serve para servir, não serve para possuir. Ele falava isso. Filha, fala para elas que eu quero ver todo mundo servindo. Mas é com amor, com alegria. Aleluia! Amar o Pai, servindo com alegria. Porque quem não serve para servir, não vai servir para possuir. Não adianta. Não adianta. Eu não dou para quem não quer servir. Primeiro tem que servir. E é dentro de casa. É dentro dos nossos lares, dentro da nossa família, dentro da comunhão. Né? Com aquele nosso parente que a gente não tem mais a mínima paciência, aleluia. É aquele que a gente tem que servir, porque o maior é o que serve. Amém? Não é só dentro da nossa igreja, é dentro da nossa casa também. Porque é lá que começa, né, o nosso serviço. Então, aprenda a servir com amor, aprenda a servir com excelência.
Porque quem tem excelência não precisa fazer 2 vezes. A excelência não tem repetição, você não precisa repetir. Fiz uma vez só, excelente, acabou. E Josué foi esse cara. Josué e Caleb, né? Foi esse homem que serviu com excelência. Então, se você pode ser útil para que as coisas aconteçam, divida o fardo, some forças. Não seja aquela mulher que olha com desdém. Não seja aquela mulher que olha e fala, nossa, eu podia ter feito melhor. Então, vai lá e faz. Se coloca à disposição. Né? Não diga só aqui, falando do teu trabalho. Porque muitas das vezes a gente olha para o colega do trabalho, da faculdade, e fala, nossa, mas eu podia ter feito melhor. Se disponibiliza. O reino é de quem está disponível. Você só vai receber aquilo que a tua disponibilidade libera para você. Não adianta querer liberação do céu sobre aquilo que você não se dispõe. O Senhor nunca vai usar alguém que não está disponível. Amém? Então o Senhor me falava muito a respeito disso. Então, no meio dessa situação, Josué é levantado, né? E eu vou começar a falar um pouquinho sobre Josué para vocês entenderem. Ele foi filho de Num, né? Josué era filho de Num, da tribo de Efraim, que antes ele tinha o nome de Oséias. E esse nome foi mudado pelo próprio Moisés. Significa que aquilo que você está servindo, aquela pessoa que está servindo, ela pode liberar algo para a tua vida que vai mudar completamente o teu nome, vai mudar a tua realidade. Existem coisas, existem pessoas que você vai servir, em nada troca, o teu coração sabe, zero reciprocidade. E que o Senhor vai liberar outro nome sobre a tua vida. O Senhor vai liberar uma nova realidade sobre a tua vida quando você serve. Aqui o Senhor falava sobre isso. Foi Moisés que mudou o nome para Josué. Então, o Josué, ele está lá em Números 3, né? Fala Números 13, quando o Senhor ordenou que Moisés levantasse uma missão, né, de reconhecimento da terra de Canaã, e assim foi feito. Lá foi Josué, juntamente com os outros chefes dos israelitas, eram 12 tribos, né? E aí eles foram. Sabe o relatório? A gente sabe dessa história, não sei se vocês conhecem muito bem, mas essa história fala de uma terra que eles foram observar, que eles foram saber que terra era essa, e o Senhor chamou só os chefes, eram 12. Então significa que eram homens que já tinham uma determinada patente, eram homens que já tinham conhecimento de causa, né? Eram homens que foram chamados para o governo. Então, Moisés esperava que fosse uma resposta plausível, que fosse uma resposta boa, ou que pelo menos eles dessem a capacidade de falar, olha, é ruim, mas vamos resolver. Porque muitas das vezes as pessoas, nossos líderes, estão esperando, olha, eu não quero problema, ele quer solução. Então, Josué e Caleb foram os únicos a ver solução onde ninguém mais estava vendo. Então, seja você a mulher que vê solução quando ninguém mais está vendo. Se posiciona, amém? Se posiciona numa ordem que o Senhor espera de vocês. Então, o Senhor falou, subam e veja a terra que eu te dou. Aleluia. Aqui o Senhor falava, filha, a terra já é dada. Por que eles estão lutando? Por que eles estão achando que é ruim? Eu já avisei que a terra que eu dou, mana, leite e mel, é essa terra que o Senhor nos trouxe aqui para conquistar hoje, amém? Eu queria declarar isso sobre a vida de vocês. Subam e vejam a terra que o Senhor já deu sobre a vida de vocês, amém? Vamos declarar isso sobre a vida de vocês. Subam e vejam a terra que eu dou a vocês, amém? Aleluia! Então, mais à frente em Números 14 vai dizer que Josué e Caleb já começam na história rasgando as vestes. Eles foram os únicos que vieram de lá com um panorama favorável, só que ninguém aceitou. Tentaram até calar eles. Existem tantos momentos que a gente tem um parecer favorável, tentam nos calar. Não sei se vocês passaram por isso. Não sei se vocês passam algum tipo de perseguição, algum tipo de levante, né? Quando você tem um parecer favorável daquilo que está acontecendo e que só você consegue enxergar, sempre vai se levantar alguém para dizer algo contra. Então se prepara para ser um Josué. É essa força, essa coragem que o Senhor está falando para a gente hoje. Se prepara para ver aquilo que ninguém mais está vendo. Aquilo que só os olhos de vocês vão ter a capacidade de enxergar. Porque eu vou dar para vocês. Eu não vou dar para Moisés. Tudo que ele fez não foi apagado. Mas eu vou dar para aqueles que têm a capacidade de enxergar além dos
10 que não enxergaram, amém? Aleluia. E então aqui eu vou voltar para vocês lá no texto. Eu quero destrinchar um pouquinho mais sobre a palavra. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun: meu servo Moisés está morto. Ué, Josué já não sabia? Moisés estava morto? Os versículos antes ele estava lá enterrando Moisés. Ele já não sabia? É que acontece, mulher, que muitas das vezes o Senhor nos chama para falar: ei, já acabou. Já fechei esse ciclo. Eu já encerrei essa estação. Existem ambientes que não cabem mais para você. Existem lugares que eu não quero mais que o teu pé pise. Então, saiba discernir quando o Senhor fala com você. Olha para sua amiga do lado e fala: ei, acabou, a estação virou. A estação mudou, mulher. Declara, a estação mudou. O meu servo Moisés morreu. Nós estamos estabelecendo hoje um novo território, uma nova conquista, amém? Aleluia. Então, existem sim esses momentos que a gente precisa ser chacoalhada pelo Senhor, né? Então, o Senhor estava dizendo para ele: Moisés era libertador, mas você vai ser o meu conquistador. Aleluia, amém? Então, vocês serão mulheres conquistadoras, vocês serão as mulheres que vão declarar aquilo que ninguém está vendo. Você não pode ir, mulher, para uma estação com a mesma roupa dessa estação. E o Senhor falava: existe uma mudança de característica. Existe uma mudança de roupagem. Você não pode ser a mulher que vai conquistar com a roupa que você está vestindo agora. Você tem que colocar a roupa de conquistadora. Você tem que transferir, você tem que trocar as suas vestes. E veste fala de santidade, né? A veste fala de uma porção que o Senhor libera sobre nós, de algo que é especial. A veste sacerdotal era algo diferente, que o sacerdote colocava para entrar dentro do Santo dos Santos. Então o Senhor falava: a roupa que eu quero colocar nelas é outra. É uma roupa santa, é uma roupagem diferente. É uma roupa a qual eu vou colocar sobre elas. Não dá para ir para uma festa com uma roupa de enterro. Não dá para continuar triste com aquilo que passou. Não dá para ir para um verão com a roupa de inverno. A gente precisa se despir na presença do Senhor, para que Ele mesmo venha nos vestir daquilo que Ele quer para nós. Amém? E nos despir do Senhor, para o Senhor, é entregar tudo, entregar, sabe, a nossa intimidade, o nosso medo. Porque muitas das vezes a gente não acha que é capaz de conquistar uma terra, e o Senhor falava sobre isso. Agora, pois, você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem os seus pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá dos Hititas até o grande oeste. O Senhor aqui falou: aliança. Eu tenho uma aliança com o meu povo. Eu tenho uma aliança com vocês, amadas do Pai. Eu tenho uma aliança a qual foi estabelecida lá atrás e que Ele trouxe aqui para lembrar da aliança que Ele tem com você. Existe uma aliança santa, uma aliança digna e que Ele não abre mão. Ele não vai abrir mão dessa aliança que Ele tem com você. Ele hoje restaura essa aliança que Ele tem sobre a vida de vocês, amém? Então o Senhor me falava: lembra da aliança? Porque às vezes a gente está passando determinadas situações e a gente fala: Senhor, eu já não lembro de mais nada, quanto mais de aliança. Eu não sei nem o que é isso. Mas o Senhor me falava: lembra elas da minha aliança, que eu ainda sou Deus. Eu fiz no passado e eu continuo fazendo. Amém? Aleluia. E Ele falava: olha, tudo aqui já está na minha agenda. Tudo aqui já está programado. A terra que Ele falou lá atrás, que quando os 10 espias foram lá olhar, eles disseram: não, tem hititas, tem amalequitas, tem um povo que é muito maior do que nós. Aqui o Senhor já falou assim, ó: eu entregarei para vocês a terra. Olha, todo lugar onde puserem a ponta dos pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates. Toda a terra dos hititas. Significa que lá atrás já estava declarada a terra. Eles perderam porque quiseram. Os 10 perderam porque quiseram. Porque o Senhor já tinha dado. Existe uma porção que o Senhor já nos deu.
já deu para mim e para você nessa noite. Ele não te trouxe aqui em vão. Abre a boca e fala para tua amiga do lado. Ei, volta! Existe uma terra que já é tua. Existe uma terra, mulher. Acorda! Existe uma terra que já é tua. O Senhor me trouxe aqui, no Rio, para nada. Vou trazer coragem para estabelecer território nesse lugar. Vou trazer abrir portas. O Senhor me mostrava, enquanto eu estava ali, eu vou falar o que eu estava vendo. Enquanto eu estava ali, antes da bateria parar, o Senhor me falava, me mostrava em visão uma bateria. Antes da bateria parar. E eu vi uma bateria grande, potente, com a logo escrita. A logo de vocês escrita no coisa da bateria. Sabe o seu nome daquilo? E o Senhor falava assim, pode jogar tudo fora. Nada mais vai servir. Nada disso aqui vai servir, nada disso. Eu vou trazer a conquista, a terra é minha. É dos hititas que são meus. Eu coloquei os hititas lá. Quando eu coloquei os amalequitas lá, e eu vou colocar tudo novo. Ele falou, pode tirar. Eu olhava para ele e falava, pode tirar. Eu falei, Senhor, tudo, ele tudo, tira tudo, vai ser tudo novo. Vai ser dupla honra. Dupla honra sobre essa casa. Aleluia. Dupla honra. E eu vi realmente, quando ela parou, eu falei, entendi, Jesus, era a bateria. Então está acabado. O Senhor estabelece hoje uma nova terra de conquista. O Senhor não vai ficar com vocês só aqui. Se preparem, mulheres amadas do Pai. Eu não vim aqui à toa. O Senhor me declarou como profeta desde criança. Eu não sabia o que era profeta, eu não sabia o que era isso. E desde então, o Senhor me coloca decretos na minha boca para eu declarar. E assim diz o Senhor a vocês, amadas do Pai. Vocês não vão ficar aqui. Existe uma terra para conquistar. Só que só vai entrar quem enxergar aquilo que o Senhor está ordenando. Abra os olhos espirituais para ver aquilo que o Senhor vai mostrar para vocês. Não é todo mundo que vai entrar. Amém? Entenda isso. Só 2 entraram. Mas o Senhor me trouxe aqui para que vocês abrem os seus olhos e que dê tempo de todo mundo entrar na terra que Ele prometeu. Amém? Aleluia! E então, o Senhor falava que o propósito de Deus, lá atrás, quando Moisés fugiu para o deserto, ele viveu lá e aprendeu com seu sogro, Jetro, e ele pôde passar, né, por esse deserto. E o Senhor me falava que existem desafios na nossa vida nos quais a gente acha que não vai passar. E que é o próprio Senhor que nos coloca. Foi Deus que botou hititas e amalequitas lá, pelo amor de Deus, pelo amor do próprio Deus. Ele coloca a prova, Ele nos testa. Amém? Ele faz teste. O que Ele não faz é nos tentar. O Senhor nos testa, mas Ele não nos tenta. Sabe por quê? Ele quer saber onde está o meu e o teu coração. Muitas das vezes, nós somos seres experimentáveis. Então, o Senhor vai colocar diante de nós desafios, amalequitas e hititas, para que a gente olhe para aquilo e se fortaleça nele. É para que a gente volte os nossos olhos para quem falou da terra. Ele quer saber se a gente está mais preocupado em pertencer à terra ou estar com ele, com a palavra que ele falou. Porque com a palavra dele a gente vai para a guerra. A gente levanta a batalha, a gente é forte e corajosa. Então, o Senhor falava isso, filha, fala para elas. Eu testo, mas eu não tento. A tentação não provém do Senhor. Então, existem provas, né? Existem desafios que a gente vai viver e que é da parte do Senhor. Não culpa Satanás sobre coisas que você está vivendo. Porque existem coisas que é o Senhor que quer forjar o nosso caráter. Existe um ambiente de forja de caráter que é silencioso, que é doloroso, que é onde a gente vai gerar o propósito que Ele tem para mim e para você. Amém? Eu vivi no deserto, passei no sufoco. 2019 até 2022 são 2 anos. Então eu tive o meu momento de deserto, eu tive o meu momento de caverna, e que o Senhor me escondeu, mas que o Senhor me falava, do versículo 5 em diante, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Se você for forte e corajosa, amado do Pai, ninguém vai resistir a você. Ninguém vai resistir a você, porque é Ele que está à frente de você. É Ele que vai na frente da batalha. Ele que já declarou sobre aqueles amalequitas e sobre aqueles hititas que acham que são maiores do que você. Foi Ele que estabeleceu o governo sobre a mim e sobre a sua vida. Amém? Aleluia. Então aqui a gente lembra que a nossa aliança é eterna. O Senhor falava assim, lembra para elas
que o nome delas não é em vão. Amadas do Pai, filhas amadas do Pai. E ele me lembrava sobre a filiação. Ele falava assim, filha, a filiação, uma vez filha, para sempre filha amada. E ele falava assim, não adianta ir para outros lugares, não adianta. E ele me lembrou sobre a adoção. Existe um processo na adoção, que a gente não, muitas das pessoas não sabem, que quando a gente finaliza a adoção, o pai que gerou, ele não pode voltar a pertencer àquela criança. Então ele falava assim, eu adotei minhas filhas e ninguém pode roubar de mim. Então essa adoção é eterno, é para sempre, a glória é para sempre. E ele mandava lembrar vocês são filhas amadas do Pai, para sempre. Não adianta, não há pecado, não há medo, não há terror, não há nada que possa quebrar tudo que o Senhor já declarou sobre a tua vida. Amém? Aleluia, o Senhor mandava lembrar vocês sobre a filiação eterna e a aliança que Ele tem. E então o Senhor falava, no primeiro seja forte e corajosa. Sabe por que eu preciso lembrar muitas das vezes de quem você é? 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias? É porque você vai precisar. É porque no meio do caminho você vai precisar saber que você é filha amada, que você vai ter que relembrar de onde você veio, que você vai ter que relembrar quem foi que te chamou, que você vai ter que saber que você pertence a um Deus. Então o Senhor falava, filha, ser forte e corajosa, porque vocês vão conduzir esse povo para herdar a terra que eu prometi, sob juramento aos seus antepassados. O 2, somente seja forte e corajosa, muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés, ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você ande. Não deixe de falar a palavra desse livro da lei, de meditar nela de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Agora, a mensagem central que o Senhor me pediu para falar para vocês é porque a força e a coragem vai depender de mim e de você. Nós temos que ter a força para herdar. Ele fala assim, filha, existe uma coisa, existe uma herança santa, existe uma aliança santa, existe uma herança santa. Só que elas precisam de coragem para herdar. E para herdar, a gente vai ter que fazer o que tem que ser feito. A gente precisa ter maturidade. Porque o filho menor, ele não pode herdar, ele não pode assinar uma herança. Ainda que ele seja filho, ele não pode ainda receber aquela herança. Ele é pequeno, ele é menor, ele é imaturo. E o Senhor fala sobre maturidade. Existe uma maturidade no nível de aprofundamento que eu quero levar elas, porque é uma herança. E para isso, só você pode fazer. Cavar mais fundo, ir mais fundo, buscar a presença, jejuar e orar. É algo que só você pode fazer. Nós que precisamos de um emprego, você que está precisando de uma saída, de um emprego, de uma faculdade, é aquilo que a gente pode fazer, ele não vai fazer. A herança já está disponível. Basta que eu e você tenhamos força e coragem para herdar. Ele falava isso, filha, a primeira coisa que eu falei é, primeiro tenha força e coragem para herdar. Não é todo mundo que tem. Não é todo mundo. Tem muita gente por aí que é filho, que é amado, mas que não tem coragem de fazer aquilo que a gente faz. Não tem coragem de estar aqui hoje, no sábado à noite, para herdar aquilo que o Senhor declarou. Então, que vocês saibam que você é especial para o Senhor. Que o dia de hoje não é em vão. Que o Senhor te trouxe para que você receba essa herança. Para que você tenha maturidade de receber essa herança. Amém? Amém. E ele falava, já está prometido. Já está prometido. A vitória já é ganha. E daí, pela segunda vez, ele fala, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda. Para obedecer, tem que ter muita coragem. E aqui eu quero abrir um parênteses com vocês. Eu quero falar um testemunho do qual o Senhor me experimentou para eu estar pregando isso aqui para você hoje. Eu fui experimentada na obediência. Em 2019, eu falei para vocês, que eu estava vivendo o pior ano da minha vida. Quando eu me posicionei no Senhor de fato, em 2021, o Senhor começou a me tratar, começou a me curar.
começou a me fazer enxergar coisas que eu jamais enxergaria. E em 2022 ele me fez um convite. Eu entrei no seminário em 2021, final de 2021. Em 2022 ele me fez um convite. Eu era servidora pública. Eu passei em 2 concursos públicos. Na verdade, eu passei em outros, mas fiquei em 2. E eu amava essa estabilidade. Porque, de fato, estabilidade é tudo que a gente quer, né? Estabilidade financeira, estabilidade para a nossa vida. E o Senhor falou para mim assim: ei, não é a estabilidade que eu tenho para você. É a minha dependência. Eu falei: Jesus, que é isso? Tem que ter coragem para viver comigo. Tem que ter coragem para me obedecer. E aí ele me pediu o primeiro emprego. Me entrega. Eu falei: que? Calma aí, Satanás. Que isso, Jesus? Eu estudei tanto. Senhor, eu estudei tanto. Estudei desde meus 16 anos. Dos 16 aos 18. Passei com 18 anos no primeiro concurso federal. Era o meu sonho. Ele me dá. Entrega o seu Isaac. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. Vou viver de quê? Separada, sozinha, sem pai, órfã, de pai e mãe. E aí eu entreguei meu primeiro emprego. Janeiro de 2022. Tudo bem, estava com o segundo emprego, falei: aleluia, tem um aqui, eu vou fazer, né, por fora, eu sou dentista, né? Então eu falei: vou trabalhar com a organização, foi o que o Senhor me deu. E em março ele me pede o segundo. Eu falei: o quê? Ah, sai daqui, Satanás, eu tô brincando. Em março ele falou o outro. Eu disse: não, mas que isso? Eu não vou te pedir nada que eu não tenha te dado. Fui eu que te dei. Então me devolve. O preço da obediência. Se eu pudesse falar para vocês o preço da obediência. Como dói obedecer. E eu falei: Senhor, é tu mesmo que está nesse negócio? Fala comigo, usa uma intercessora, usa uma irmã aí, que ó, não estou acreditando nisso não. E ele falou assim: é no desconforto que eu vou te tirar. Eu vou tirar você do ninho. Vou começar a sacudir o teu ninho. Eu falei: que isso, Jesus? Eu sei disso não. E foi aí que ele começou a me forjar na obediência. E hoje eu posso declarar para você que obedecer tem que ter muita coragem. Tem que crer que ele vai trazer o pão. Que assim como ele fez com o profeta, ele vai fazer o pão trazendo a tua porta. Como ele tem feito comigo. Porque viver dependência, amada, é quando você tem família, né? Eu não tinha ninguém. E eu estava pensando: Senhor, tu sabes, né? Tu sabe, eu quero lembrar Deus, né? Senhor, tu sabe que eu não tenho ninguém. Tu sabe que eu não tenho marido, eu sou teu marido. Eu falei: Jesus, eu não tenho marido, eu sou teu marido. Eu vou te sustentar. Eu falei: Jesus. Então eu comecei a viver, né? Esse nível de dependência exclusivo. Comecei a trabalhar no consultório. Falei: bom, vou focar no consultório, vou botar todas as minhas energias lá. E as minhas redes sociais, o meu Facebook mais especificamente, foi bloqueado. Eu fiquei tentando fazer patrocinado, eu falei: vou patrocinar, vou dar um gás. Bloqueou do nada. Ninguém sabe me explicar o que foi. Até já comentei com a minha amiga, falei: não sei o que foi. Ele fechou. E eu só conseguia trabalhar se ele mandasse a paciente. Até hoje é assim. Meu celular só toca se ele me mandar. E eu sei o que é gerar obediência. Eu sei o que é ser muito corajosa, porque a segunda vez ele fala ser forte e muito corajosa, porque você tem que falar isso para as pessoas. Como é que eu ia falar para minha família? Todo mundo tá louca. E bem alta da igreja agora. E tá louca. Ela vai celebrar a cabeça da garota. Como é que tu explica isso para um homem? Como é que tu vive de fé na terra? E eu tenho vivido isso da parte de Deus. E eu queria te encorajar, mulher, a obedecer. Independente daquilo que falarem para você. Independente daquilo que te chamarem, de te rotularem. Não abra mão da obediência. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. E essa palavra ficava vindo: obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. E eu, bom, Senhor, toma tudo. E no dia que eu fui entregar o segundo emprego, que era na UERJ, eu tinha... O Senhor me deu os 2 melhores empregos da área da saúde. Quem é da área da saúde, eu trabalhei no Ministério da Saúde, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Foi o meu primeiro concurso com 18 anos, eu entrei lá, não sabia fazer nada. O Senhor foi me capacitando. E eu trabalhei lá 18 anos. E o segundo foi na UERJ, o melhor do estado que eu podia ter. O segundo, eu falei: Jeová, como é que vai ser? Era aqui que eu ia fazer meu pezinho de peia. Era aqui que eu pensei: vou me aposentar, vou guardar esse dinheirinho.
me dá tudo. Então eu sei o que é entregar tudo. E eu quero te convidar a entregar tudo nessa noite, amém? Eu quero te convidar a entregar o seu melhor, aquilo que tu acha que dói muito. Aquilo que você acha que não vai dar conta. A gente dá conta. O Senhor nos chamou para ser forte, mas muito corajoso. E é algo que Ele não vai fazer comigo, Ele não vai descer aqui na terra para falar, me dá teu emprego, Ele não vai tomar. Ele me esperou entregar. Eu entrei no jejum, amada, de 24 horas. Eu falei, Senhor, eu vou só no espírito, porque a carne não vai não. Aí chamei uma outra amiga minha, intercessora. Ela foi comigo. E eu, quando terminei de assinar a minha exoneração, eu caí no estacionamento da UERJ, em prantos. Eu falei, Senhor, eu só queria ser normal. Eu só queria ser igual a todo mundo. Jesus, o que está acontecendo? Eu não te chamei para ser igual a todo mundo. Eu quero declarar sobre a tua vida hoje. Você não foi chamada para ser igual a todo mundo. Vocês são mulheres amadas do Pai. Se preparem, amadas. Se Ele mandou falar o meu testemunho aqui, é porque Ele vai começar a trabalhar na vida de vocês assim. Aleluia. Eu vejo o Senhor está trabalhando na vida de gente que vai entregar. Aleluia. Guarda o dia de hoje. Guarda o dia de hoje. Vai ter gente que vai ter que entregar o Isaac. E ele vai entender pelo nível de obediência que há uma terra maior para possuir. Eu não sei, eu não estou vivendo ainda. Mas eu vou conquistar. Essa palavra foi para mim, junto com vocês. O Senhor vai me levar para a terra que Ele prometeu. Amém? Então o Senhor falava isso. Filha, não basta ter coragem. Tem que ter muita coragem para me obedecer. E eu contei o meu testemunho. Né? E deixa eu chegar até o nível de coragem. Porque o nível de coragem que Ele está exigindo da gente hoje Ele sabe o que Ele faz, né? Ele sabe o que Ele faz com os seus filhos. Ele sabe até que ponto Ele pode nos levar. Ele sabe até aonde que Ele pode colher. Ele sabe onde Ele pode amassar, né? A gente estava ouvindo na pregação do apóstolo, ele falava da prensa do azeite, né? Da azeitona. Ela passa por 4 prensas. Ele sabe onde apertar. Ele sabe onde Ele vai apertar e vai sair óleo. Se eu estivesse lá, eu não estava aqui. Se eu estivesse lá, eu era técnica em enfermagem. Se eu estivesse lá, eu ia estar lá. Lá o Senhor me usou. Lá eu declarei palavras de vida sobre pessoas que estavam sob o jugo da morte. Lá eu profetizei vida. O Senhor me usou como cura dentro daquele lugar. Amém? Mas era uma estação. Lembra que eu falei para vocês? Existem estações. E o Senhor está nos trazendo para uma nova estação. E o que Ele vai estabelecer sobre vocês? Amém? Eu creio que é uma nova estação rompendo aqui nesse lugar hoje. E o Senhor vai começar, depois vocês vão começar a declarar e falar isso para a pastora de vocês, para a Renata e para a Flaviana, porque o Senhor vai começar. Tem pessoas específicas aqui que eu vejo que o Senhor vai começar a espremer e vai entregar. Sabe por quê, amado? Não é porque Ele é mau, não é porque Ele é ruim, não é por causa disso. É para que você seja bem sucedida. Significa que só tem sucesso aquele que anda debaixo de obediência. Não tem sucesso fora da obediência. Eu podia estar lá, eu podia estar cuidando daqueles doentes, eu podia estar manifestando a glória do Senhor naquele lugar, mas o sucesso que Ele tem para mim é debaixo da obediência que Ele tem para mim. É debaixo daquilo que Ele depositou dentro de mim. E é por isso que eu estou aqui hoje, por isso que eu estou aqui em cima desse culto, debaixo de obediência do Senhor. Porque ser bem sucedido só tem sucesso. Anota, você que está anotando? Só tem sucesso aquele que anda debaixo de obediência. O Senhor já falou pela segunda vez sobre obediência aqui. Então, há um nível de obediência que a gente tem que alcançar. Existe uma frequência que o Senhor quer nos levar, porque o reino dele, amados, ele é fluido. Né? A gente está manifestando o nosso reino, né, na terra através da nossa vida. Mas o reino dele é fluido. Então, existem ambientes que a gente não acessou. Mas ele deseja nos colocar nesse ambiente, nessa frequência do reino dele. Amém? E é debaixo de obediência. Não adianta. Amém? Aleluia. E aí o Senhor falava assim, filha, existem pessoas que ainda não obedecem, né? E que não sabem por que está vivendo determinada situação. Porque ainda não obedeceu. A minha segunda palavra foi vir depois que a primeira foi cumprida. Não adianta me pedir palavra. Mas ela fala comigo de novo. Eu pedi. Senhor, fala de novo. É isso aí, me entrega. Acabou. Era desconforto. Eu falei, Jesus. Então, assim, a segunda ordem
só vai vir depois que a primeira for cumprida. Ele só começou a fazer de fato aquilo que ele tinha fazer na minha vida quando eu entreguei o segundo emprego. Foi aí que ele começou a manifestar. Foi aí que ele começou a trazer pessoas. Foi aí que ele começou a trazer o propósito para fora. Quando começou a gerar, eu estava gerando, mas ele só colocou diante de mim com clareza quando eu entreguei. E tudo aquilo que começa fora da obediência vai terminar sob o jugo da desobediência. E o jugo da desobediência é a morte. A gente sabe, né? Ele falava assim, filha, tem gente que está triste, desanimada, sem forças para levantar para trabalhar. Esse é o jugo, é da desobediência. Quando lá no Éden, eles entraram em desobediência e comeram do fruto, a primeira coisa foi a morte. Foi a morte espiritual, foi a vergonha, foi o medo. Quando ele falou, Adão, cadê você? Eles se esconderam. E aí o Senhor me falava sobre isso. Sobre estar escondida, com medo, com dor, depressão. Muitas das vezes a depressão ela não é física. Ela vem debaixo de um jugo espiritual. Muitas das coisas que a gente manifesta no físico é espiritual. Eu participei disso dentro do hospital. Existiam pessoas que me falavam assim, vai ali, porque está ali por causa do jugo. Eu falei, Jesus, não fui eu que botei ali, não. Foi o Espírito que estava habitando. Então eu ia lá, eu pregava a palavra, eu falava de Jesus. Então tem doenças físicas nossas hoje que nós só estamos recebendo porque há algo em desobediência. Amém? Então vamos obedecer. Vamos obedecer. Porque o Senhor, Ele espera que nós tenhamos ânimo, né? Para que nós possamos habitar aquela terra que Ele tem, né? Nós precisamos de bom ânimo, nós precisamos de alegria, nós precisamos de força, de coragem. Então o Senhor falou com a gente aqui 3 coisas muito pontuais. Ele falou sobre santidade, Ele falou sobre coragem, Ele falou sobre estabelecimento de governo, né? Ele falou sobre entrega, né? Então eu quero que você saia de hoje aqui, mulher, sabendo que a força e a coragem não provém de você. Mas muitas das coisas que você vai precisar para ter força e coragem está debaixo daquilo que você não quer fazer. Obedecer, entregar. Amém? Então é muito forte isso que o Senhor veio falar com a gente essa noite. Existe um nível mais profundo. Ninguém vai acessar o sucesso sem a obediência. Amém? E é isso.